próximas letras de consoante, depois de ko, ko, go, go, ongo, aí é ch. Essa letra, onde estou indicando com o pincel, chama ch. Abaixo, eu já pus as letras romanas, como é ch, CH, ch. Essa letra é ch, onde estou circulando o pincel. Ch, segunda letra dessa segunda linha, ch, CH, ch. É a letra aspirada. J, 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 é J, J. J, H, J, Nia ou Wa. Como a Índia é um país muito grande, não é pequeno. Então, como no Brasil existe, não? Variações linguísticas, existe variação de sotaque e tom também. Essas letras, como geralmente não é usada frequentemente nas palavras, nas frases, então é só para como aprender, pronunciar. Mas dentro de uma frase, uma letra, ele vira como ele é pronunciado, como não, como N pequeno ou suave. Aí, agora, pessoal, vamos repetir juntos para decorar, ou tentar decorar essas letras. Vamos começar. Ch, 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 z, j, 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 nho. nio, Vamos repetir essas letras mais 4 vezes. Aí, vamos repetir. Ch, ch, j, j, nho. Ch, ch, j, j, nho. Vamos repetir de novo. Ko, k, ko, k, go, g, go, g, ng. ng, Ch, 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 j, j, z, j, nho. nio. Hoje aprendemos como, vamos ver, não, como é as letras do português. C, letra C, letra G, letra nio, não, ou é nio do português. CH, J. Aí, vamos agora fazer as palavras, pequenas palavras. Ch, se, chamach. Posso falar? Chamach. Colher. Eu estou colocando na boca do filho mimado, né? Então, spoon. Não, tem que ser cha, se, chamach. C é D. Qual é a palavra da letra cha? Então, chamach. Cha, se, chamach. Cha, de, chamach. Então, chamach. Não estou entendendo, escreve, por favor. Mas vamos, primeiro vamos ouvir chamach. Chama. Isso. Matoar. Colher. Colher. Para comer. Hoje eu comi com chamach. Hoje eu comi chaval dal com chamach. Porque não tem nada para cortar, não carne. Cha. Se, aga. Cha, se. Chotu. Pode repetir. Chotu. Chotu. Chota. Chota. É como piaba, não? Peixe piaba. Então a gente brinca com alguém que é chotu. Ja, se, juta. Juta. Juta é sapatos. Ja, se, juta. Ja. Já se tem alguma palavra na sua cabeça? Já. Java. Jhadi.
झाड़ी. झाड़ी. जोता है ज, estamos em j. J se झाड़ी. झाड़ी é mato, aqueles pequenos matos, pequenos. Shrub. Shrub. झाड़ी ou झाड़ी. झमाझम. झमाझम é a chuva, lembra? Pancada de chuva. Que chove muito, chuva muito forte. A chuva forte. झमाझम. Jam. Cham. Cham. E tem outras palavras. Na Índia temos um estado chamado Jharkhand. 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 Neon Neon. é. Eu acho que não começa nenhuma palavra com essa letra. Então, isso fica no meio ou no final. Então, é como neon, viu? Neon. Então, é isso mesmo. Muito obrigado. Isso foi grande, né? 8 minutos. Acho que sim. 7. Isso. Vamos elaborar.